Voltamos com o nosso Direto de Brasília. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o deputado Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, membro da Frente Parlamentar da Agricultura. Seja bem-vindo, deputado. Fazia tempo, né? É tempo, né, Valdir? Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para falar dos assuntos importantes que você já tocou aqui, mas estamos à disposição do amigo para conversarmos com os nossos telespectadores. Olha, uma das coisas que talvez o nosso telespectador ainda não saiba, existe uma população muito grande de pessoas atingidas pelas chamadas barragens, constroem hidrelétricas e tal, e essas pessoas vivem em completa insegurança. E caiu a destinação de royalties para os estados, para os municípios que eram atingidos por essas barragens. E na última hora, 46 minutos do segundo tempo, o deputado Valdir Colato esteve com o presidente Michel Temer nesta semana e parece que surgiu uma esperança a estas populações atingidas pelas barragens. O senhor conseguiu reverter? Como é que ficou essa situação dos 729 municípios atingidos pelas barragens? Verdade, eu sou presidente da Frente Parlamentar que agrega esses municípios todos, né? Que tem uma associação chamada AMUS, que são a Associação dos Municípios atingidos por barragem ou com usinas hidrelétricas, né? E alagados. E esse pessoal tem um problema muito sério. Quando você instala uma hidrelétrica, você praticamente, os pequenos municípios dobram de população. E aí vem todos os problemas junto, né? Saúde, educação, área social, infraestrutura, moradia. E quando termina a obra, esse pessoal que trabalha vai embora, né? Ou fica um saldo, né? Para os prefeitos que têm que resolver o seu problema. E a divisão dos royalties dessas empresas para os municípios ficou mal distribuída. Estava distribuindo 45% para o Estado, 45% para o município e 10% para a União. Sendo que os estados teriam que fazer obras de preservação do meio ambiente, de fontes de águas, mas não fazem, né? Transfere tudo para o município. O município fica com todo o problema. Então nós entramos com um projeto, esse projeto vem lá de 2009, muito trabalho, Câmara e Senado aprovado, 402 votos na Câmara e unanimidade no Senado, e fomos para a sanção do presidente, e houve aí todo um jogo de interesses do governo do Estado, a própria Fazenda achando que ia mudar as coisas, o Ministério do Meio Ambiente dizendo que ia alterar a questão ambiental, e foi então uma luta de um dia inteiro para convencer o presidente Michel Temer, que finalmente sancionou essa decisão e tornou-se lei, e hoje então os nossos municípios vão receber. Como é que ficou essa distribuição? A distribuição ficou assim, então você ficou 25% para o Estado, 65% para os municípios e 10% para a União. Então, Mas isso é um aumento considerável, né? Considerável. Isso chega a 200 milhões, mais ou menos, por ano para os municípios que são distribuídos. Minha Santa Catarina são 33 municípios. Esse ano vai receber 14 milhões de distribuição de royalties, que é trabalho para principalmente a área social, saúde, educação das pessoas, que isso fica a cargo do prefeito. Então, quantas pessoas, mais ou menos, lá em Santa Catarina são atingidas por... Olha, eu não tenho esse número de Santa Catarina, mas tem um número do Brasil de 42 milhões de brasileiros. 42 milhões? São desses 723 municípios do Brasil. Então, veja, nós estamos atingindo um número imenso de pessoas e esse recurso estava indo para os estados levando para outras áreas que não era ambiental e que não era você corrigir o desequilíbrio que provocou as instalações dessas usinas e a retirada deles depois com um passivo que ficou para os prefeitos. E hoje, qual é a situação desses municípios ou dessas pessoas? Porque eles sofrem muitas dificuldades, né? Porque falta educação, falta saúde. Qual é hoje a real situação deles? Ainda a dificuldade permanece? Muito difícil, porque você tem empregos, né? Quando tem uma usina dessa, muitos empregos e serviços paralelos também, né? Serviços de hospedagem, de restaurante, enfim, todos os serviços. E quando sai a usina, acaba acabando esse trabalho. E esses espaços de trabalho, de emprego. E muita gente fica desempregada e fica na cidade. E continua na cidade, né? Continua na cidade. Normalmente pessoas de fora, de longe, que não têm condições de voltar para as suas origens e com um poder aquisitivo muito baixo e sem uma especialidade. Se você tem uma obra
que era lá a construção, um pequeno município dificilmente vai ter uma obra para absorver essa mão de obra. Então ele fica com esse passivo, dizer assim, social, e que ele o prefeito tem que resolver. Inclusive outras questões de infraestrutura, que muitas empresas elas têm um projeto para cumprir de desenvolvimento sustentável e não cumpre, aí fica obras para o prefeito fazer. Por exemplo, quando você alaga, você invade uma estrada, né, ou muda o trajeto de uma estrada, ou tem que tirar alguma benfeitoria, alguma coisa, e não repõe, fica por encargo do prefeito. Então é um passivo muito grande e com isso nós vamos amenizar, amenizar, não vamos resolver, mas vamos amenizar o problema desses municípios que têm usinas hidrelétricas que foram alagados. Inclusive, muitos municípios perderam muitas áreas produtivas, né? Tem municípios 30% a 40% foi alagado. Então ele perdeu a receita e perdeu a produção. E perdeu também a possibilidade de ter mais gente trabalhando. Então ele fica realmente com uma situação complicada e nada mais justo que a gente faça isso e tem que parabenizar o presidente Temer, que entendeu, né? O ministro Barão, Padilha, que trabalharam bastante esse processo, os prefeitos, a música, a Associação dos Municípios, nós temos um prefeito lá de Abdon Batista, né? O Lucimar Samória, que é o presidente, um prefeito muito dinâmico e ágil, e nós conseguimos convencer, junto com alguns deputados, o presidente, e graças a Deus ele vai ser aplaudido agora na marcha dos prefeitos, com certeza, por 729 municípios desse Brasil afora. Mas isso é muito bom, porque no meio de tanta crítica ao presidente, mais uma que serve pelo menos para amenizar esse pessoal mais ativo em não enxergar absolutamente nada de bom. Como eu citei no início do programa, a inflação baixou, a economia está se recuperando evidentemente, e aí essas ações pontuais que acabam então trazendo um dividendo para o governo. Mas nós temos assuntos mais polêmicos ainda para tratar com o deputado Valdir Colato.